Só que o negócio é que logo depois que o Macário sapecou a mão no rosto ali da Úrsula, é aí que o Memo agora vai dizer um monte de coisa com ele. E o Macário, quando pensava que ia embora, o Memo agora está frente a frente com ele e diz um monte de coisa com ele, que com sua família, os seus, ele não vai mexer. Então, do nada, começa uma grande briga ali. O Memo taca ele ali no chão e diz a ele que a partir de agora ele está divertido, que quando ele pensar em tocar, fazer qualquer mal a qualquer um de sua família, ele vai se arrepender. Nos próximos capítulos da novela Meu Caminho é Tiamat, tudo começa logo depois que o João Paulo está com as doideiras dele ali, juntamente com o Sebastião, e o Sebastião falando com ele sobre a volta dele com a Gabriela, e a todo momento ali o João Paulo fica dizendo que gostaria muito de voltar com ela, mas que fica com muito medo, fica apavorado ao saber que se voltar, tudo o que aconteceu antes pode acontecer novamente, e que ele não sabe mais o que fazer, e que tudo o que ele precisa é parar um pouco e pensar. O Sebastião diz a ele que ele tem que parar e pensar um pouco, porque a Gabi, se for preciso, morre até por ele, e o João Paulo diz a mesma coisa, que ele também morreria por ela. Só que o problema é que a família dela, além de desconfiar dele, ele também percebe ali que alguma coisa de estranho está acontecendo naquele meio e que ele não sabe o que vai acontecer. Por isso que ele precisa muito bem esperar um pouco e pensar com paciência e com muito cuidado para que ele venha tomar qualquer decisão. Logo depois que o Macário está enchendo a cabeça da Úrsula e diz a ela que nessa vida todos nós temos uma chance, só que muitas das vezes algumas pessoas não conseguem aproveitar, e a Úrsula toda perdida pergunta a ele o que é que ele está falando, que ela não está entendendo, e o Macário pergunta a ela se não contaram para ela, e ela continua perdida perguntando: não contaram o que, homem? O Macário então diz para ela que esvaziaram ela completamente e que a partir de agora ela nunca mais vai voltar a ter outro filho. E aí novamente, quando ela olha para o lado e vê ali frente a frente o César novamente, a Úrsula fica desesperada, dizendo que não, que isso não pode acontecer, e que o Memo vai deixar de amar ela, não vai querer mais saber dela, porque ela não vai poder dar outro filho para ele. A Úrsula vê ali em seus pensamentos, na sua mente, o César debochando dela, dizendo que tem pena, muita pena do Memo e também dela, e que a partir de agora ela vai saber o quanto que é ruim, porque o caminhoneiro vai se livrar dela. A Úrsula começa a gritar, mandando o César se calar agora mesmo, porque não quer mais ouvir ele. E o Macário agora é ele que fica todo perdido ali e pergunta a ela o que é que está acontecendo e o porquê que ela está gritando. A Úrsula então começa a ficar em desespero ainda mais e diz que é porque o César está ali, e pede a ele, ao Macário, que mande o César ir embora dali agora mesmo. Ele fica calado enquanto ela continua dizendo a ele que por favor mande o César ir embora agora mesmo e que não volte ali nunca mais. O Macário pede a ela que por favor que ela se tranquilize e que não fique assim tão preocupada, porque ali não tem ninguém e apenas está ele mesmo ali, o Macário. Só que quando ela olha de frente, o César está com os dentes de fora ali mangando dela. A Úrsula em desespero continua dizendo para ele que é porque o César está ali porque quer levar o seu filho e que ela não vai poder mais dar outro filho lá ao Memo. Macário continua tentando acalmar ela e diz que não se preocupe, porque não tem ninguém ali e que ela pode ficar tranquila, que ele sempre vai estar ao lado dela e vai lhe ajudar sempre. Mas ela continua chorando e ele continua dizendo para ela que ela fique tranquila, porque ela pode contar com ele para sempre. A gente agora vai lá no Fausto, que nesse momento, quando ele entra no quarto da Karen, ela começa a sorrir e ele diz que ela não precisa se preocupar, porque ninguém viu ele entrar ali, e ela diz que ele é muito travesso e que teve a coragem de vir ali só para lhe beijar. O Fausto então diz a ela que ela, a Karen, deixou uma marca de batom na camisa dele e que agora a Daniela viu e que está acreditando que ele é infiel a ela. A Karen debocha dele e pede desculpas a ele porque ela nem percebeu isso. Mas vocês que assistiram a cena, vocês perceberam direitinho que ela já fez isso aí na malícia, colocou aquele beijo na blusa dele justamente para quando ele chegasse em casa a Daniela visse tudo. Eu já aproveito o momento aqui e pergunto a vocês qual seria o melhor final para esses dois aí. Deixa a tua opinião, se o final deles seria melhor ir pra cadeia todos os dois morrer, os dois casar, ter uma vida feliz. Qual a sua opinião? Deixa aí nos comentários qualquer final que seria o ideal, tanto para o Fausto
quanto para Karen. E outra coisa, se você quer que eles dois paguem por toda a safadeza que estão fazendo no decorrer dessa novela, deixe aí o seu gostei, tá bom? A Karen, logo depois de ter dito a ele que colocou aquela marca de batom na camisa dele, mas que nem percebeu isso em forma de deboche, depois ela debocha novamente perguntando qual foi a explicação que ele deu à querida amiga dela. O Faustão diz que a única coisa que disse a Daniela é que ele não tinha ideia do que foi que aconteceu com a camisa dele. A Karen diz para ele não se preocupar porque ela mesma vai conversar com a Daniela para que ela não se preocupe com isso, porque ela já se deu de conta que ela, a Daniela, é uma tremenda de uma estúpida. Ele concorda com ela e a Karen continua dizendo que ela é uma estúpida porque ela acredita em tudo. A Karen então depois dá um puxão nele ali e o que é que ela faz agora? Agora dá um beijo no pescoço do Pombalés aí que nem percebeu isso também. Agora de volta lá na Úrsula, logo depois das medicações que elas tomou, ela tá ali tirando um cochilo e o Memo ao lado dela, o Macário chega, dá um olá e pergunta como se comportou a sobrinha dele, como que ela está. O Memo diz ao Macário que na verdade ela não está nada bem. O Memo depois se levanta e diz ao Macário que o que está deixando ele mais encolcado ali e está dando muito trabalho a ele é lidar com tudo o que está acontecendo. O Macário diz que não quer ser um mau presságio para ele, mas talvez ela, a Úrsula, vai terminar até como a mãe dela. O Memo, como não sabe de nada, ele pergunta ao Macário o que foi que aconteceu com a mãe da Úrsula. O Macário pergunta a ele se então a Úrsula não disse nada a ele e o Memo responde que ela não disse nada e pergunta a ele o que foi que aconteceu. O Macário então resume para ele ali e diz que no final de contas ela acabou louca e que acabou terminando ali em um hospício. O Eugênio nesse momento está conversando com a Karen e também com a Amparo e ele diz a Amparo que para ele foi uma grande surpresa quando a Karen disse para ele que o Guilherme é o pai biológico da Isabela. A Amparo pede desculpas a ele por não ter contado nada para ele, mas porque na realidade não cabia a ela dizer tudo isso, né? A Karen diz que tudo isso era um segredo até ela revelar tudo. Voltando lá para o Memo, que está conversando com a Úrsula, só que ela está dormindo, mas ele continua falando ali e ele fica meio preocupado logo depois que o Macário contou tudo aquilo para ele e ele diz que ela, a Úrsula, não pode acabar em um hospital psiquiátrico como o Macário disse que a mãe dela terminou. O Memo continua dizendo que tudo que aconteceu foi porque ela teve um dia ruim e que agora tudo vai melhorar porque ela trouxe uma vida ao mundo. Ele continua dizendo a ela que isso que ela fez ali não foi qualquer coisa, que ela trouxe uma vida ao mundo e pergunta a ela se ela já parou para imaginar as dores que ela teve que passar durante todo esse tempo. Ele continua dizendo que é muito admirável as dores e as forças que existem ali na pele de uma mulher. Ele continua dizendo para ela que ela não se preocupe, que assim que ela acordar, ela terá um novo dia na vida dela, inclusive vai ter o Martim ali nos braços dela. Ela continua com seus olhos fechados e ele diz que tudo isso vai limpar a mente dela e o seu coração e a partir de aí sim ela será uma nova mulher. O Memo então vai lá, dá um tequinho nela e pede que por favor que ela descanse, que no dia seguinte ela vai acordar bem melhor. Logo depois que a Karen em seu jantar, ela revelou para todo mundo que a maternidade vai mudar para ela porque ela quer sim ter um filho, o Fausto ficou revoltado e agora conversando com a Daniela, ele está dizendo para ela que a Karen sempre continua com as loucuras dela e que o pior de tudo que ela, a Daniela, apoia ela em tudo, inclusive com essa loucura dela de achar que ter um filho com qualquer um vai ser sempre a melhor opção. A Daniela diz a ele que não há nada melhor nesse mundo de uma mulher quando ela quer se tornar uma mãe. Daniela continua dizendo que se realmente é isso que a Karen quer, ela sim vai sempre lhe apoiar. Ele fica ali revoltado sem saber o que dizer e ela continua falando que ela quer ter um filho, então vai ser justamente com o Ero, que é o amigo dele, braço direito dele, que ele não é um desconhecido. O Fausto a todo tempo ali, além da revolta dele, ele também fica debochando e diz que ela, a Karen, agora se cansou de comprar sapato e tudo que ela quer agora é ter um filho. A Daniela diz a ele que isso não é verdade porque o tempo passou e a amiga dela agora ela sabe quais são as suas prioridades. Daniela continua dizendo que isso para ela parece sim ser muito grande e muito lindo e realmente isso para ela vai ter muita felicidade.
O Fausto fica o tempo todo ali revoltado, dizendo que não, que isso é uma revolta que a Karen está, e ele fica tão estranho ali que a Daniela está começando a desconfiar e pergunta por que ele está agindo assim. O Fausto, tentando despistar, diz a ela que é porque o que a amiga dela quer é muito irresponsável, e isso na realidade é uma tremenda de uma loucura. O Fausto continua revoltado, dizendo que ainda por cima de tudo o Eugênio ainda apoia ela nisso aí, e não é de se espantar porque ele, o próprio Eugênio ali, está com o coração fora da linha. A Daniela continua dizendo que o que ela não está entendendo é porque ele está com tanta raiva assim contra a Karen, e que qualquer pessoa ali poderia dizer que ele está com ciúmes do Aaron. Ele fica travado sem falar nada, e depois que ele se desloca lá para o quarto, ele começa a dizer a ela que isso é ridículo, que ela venha pensar que ele está com ciúme do Aaron. A Daniela diz que não, que isso é o que parece, porque ele nunca concordou com essa relação. Ela continua dizendo que a Karen e o Aaron é um assunto ali que sempre mexe com a mente dele e ele se incomoda. O Fausto diz ela que não, apenas ele está com bom senso ali, porque na realidade o Aaron está atrás da fortuna da amiga dela. A Daniela continua dizendo para ele que tudo isso é apenas um assunto que se refere lá a Karen, e que ela que tem que tomar essa decisão, e que também a decisão dela de ter um filho com ele é apenas responsabilidade dela e de mais ninguém. Ele continua tirando o chulé dele ali, e logo depois a Daniela fica encucada e pergunta, dizendo a ele que não entende o porquê que ele está no quarto dela, porque na tarde de hoje ela mesma pediu que ele tirasse todas as coisas dele dali. Ele então tenta cortar aquele assunto e diz que ele estava pensando muito ali, como que aquela mancha de batom estava na camisa dele. O Fausto do nada ele começa a inventar coisa ali, deixando a Daniela ainda mais desconfiada dele, e ele fala que aquela marca de batom ali foi a Berenice, porque ela é uma das secretárias e inclusive autorizou um empréstimo pessoal para ele. A Daniela não quer acreditar em nada que o Fausto está dizendo, e ele diz que a amiga que ela tanto ama, se referindo a Karen, estava lá e que ela pode perguntar para ela. Mas vocês lembram que lá atrás a Karen disse a ele, ao Fausto, que ele não se preocupasse, que ela mesma ia se encarregar de conversar com a Daniela, porque a Daniela é um imbecil e acredita em tudo que ela fala. Vocês lembram, né? Então é por causa disso que ele diz que a Daniela, pode perguntar à amiga que ela tanto ama, que ele estava lá e pode falar, confirmar tudo o que ele está dizendo. A Daniela diz que já conversou isso com a Karen, mas ela nunca mencionou nenhuma secretária. O Fausto, sabendo que já combinou tudo com a Karen, então ele diz a Daniela que ela volte a perguntar isso novamente, porque ele tem certeza que ela não se lembra, mas tem segurança ali que foi isso que aconteceu. Ela fica calada e o Fausto continua a dar umas petecadas nela agora e diz que ele não é como ela, como a Daniela, porque diferente dela, ela ocultou tudo que ela tinha com aquele caminhoneiro. A Daniela começa a ficar revoltada e ele diz que a única pessoa que traiu aquele casamento ali foi ela, a Daniela, e mais ninguém. Só que o negócio é que a Daniela acaba ficando em silêncio, aceitando as provocações do Fausto, e acaba não dizendo, não respondendo nada para ele. No dia seguinte, a Úrsula se acorda, o mesmo dá bom dia e pergunta como que ela se sente. Ela chama ele de meu rei e que na verdade está um pouco dolorosa. Ela continua dizendo que está sentindo coisas estranhas e ele pede a ela que por favor que não se preocupe, porque o importante é que ela esteja bem. Ela sorri para ele e lhe diz que o que mais importa é que o filho deles dois nasceu forte e saudável. Logo depois ela começa a se agoniar aos poucos e começa a dizer para ele que teve um pesadelo e que do nada ela sonhou que ele dizia para ela que ela não poderia ter mais filhos. O Memo fica calado e ela percebe aquele silêncio dele e pergunta a ele, então isso não foi um sonho? E ele diz a ela que sente muito, mas é porque ela corria risco de vida e que os médicos tomou uma decisão que só que não dá tempo nem de terminar de falar, e ela pede que agora mesmo ele pare de falar porque ela não quer ouvir mais. Ele então se cala e a Úrsula diz que tinha uma esperança muito grande que isso aí tivesse sido apenas um sonho. Ele tenta confortar ela e diz que não se preocupe com isso, porque na verdade uma coisa muito boa para eles ali é que o Martin nasceu e que ele está muito forte e é muito bonito. Ela também fica muito feliz logo depois que ele diz isso, e ele fala que é muito bonito igual a ela, e ela pergunta se de fato é isso mesmo e queria muito ver ele. Mesmo fica calado e ela continua dizendo que por favor que ele fale lá com a enfermeira que traga seu filho, porque ela quer muito ver ele.
Ele sorri e diz ela que tudo bem, que vai fazer isso agora mesmo. O Memo daqui a pouco volta, mas ainda sem o filho, ela pergunta cadê o filho dela, que ela queria muito vê-lo, e ele fala que é porque ele está tomando mamadeira, porque ela, a Úrsula, não pôde fazer isso no dia anterior, porque ela estava um pouco indisposta, mas que não há nada melhor como sua própria mãe para dar a ele o seu alimento, não é? Ela sorri, chama ele de amor e diz que sim, que ela quer muito fazer isso, ela quer tentar. Nesse momento a enfermeira chega com a criança e ela, a Úrsula, fica muito feliz chamando ali seu filho e que queria muito pegar ele, e a enfermeira responde que vai entregar para o Memo para que o esposo dela entregue ele mesmo nos seus braços. O Memo então pega, mas quando se aproxima da Úrsula, é aí que quando ela olha para o rosto da criança, ela fica desesperada e diz a ele várias vezes que não vai pegar, e ele diz a ela que pegue por favor, e ela continua dizendo que não, que isso é um erro, que essa criança aí não é o filho dela. O Memo agora se preocupa ainda mais e pergunta o que é que ela está falando, e ela continua dizendo que não é o filho dela, e ele continua preocupado perguntando o que ela está falando, que ela não pode pensar assim, que ali é o Martim, é o filho deles dois sim. Ela continua agora a se desesperar ainda mais e diz que não, que esse não é o filho dela, olha para a enfermeira e grita com ela perguntando onde que está o filho dela, porque esse aí não é o seu bebê. Memo tenta até conversar com ela, só que a Úrsula, tudo que ela faz é gritar e diz a ele que não, que esse aí não é o filho dela. O Memo, cada momento ali, ele fica ainda mais desesperado também com toda essa situação e pede para que ela se acalme, porque ali é sim o filho deles dois, e ela começa a chorar, revoltada, dizendo que não, que esse aí não é o filho dela, e pede que tragam agora mesmo o filho verdadeiro dela. A enfermeira diz a ela que não precisa se preocupar com isso, porque eles são muito cuidadosos com tudo isso, e que ali é sim o filho dela, e que ela pode até ver na pulseirinha o nome, só que a Úrsula diz que não quer nem saber e grita novamente com ela que esse ali não é o filho dela. O Memo pergunta a ela do que é que ela está falando, que ela tem que se tranquilizar porque é sim o filho dela, e ela diz que não, que uma mãe sente quem é o filho dela e que esse aí não é não, e fica empurrando a mão do Memo ali para que ele saia de perto dela, porque esse aí não é o filho dela. A enfermeira então trata logo de pegar a criança, levar lá novamente para o berçário, e a Úrsula fica desesperada gritando, pedindo para que o Memo providencie logo trazendo o filho dela. O Memo então sai e ela continua gritando, pedindo para que ele traga o filho dela, que traga o seu Martim, e fica gritando, perguntando onde está o filho dela. Logo depois, quando o Memo volta, ele, depois de ter confirmado tudo, inclusive com o médico, com todas as crianças que estavam ali, ele continua dizendo que esse é sim o filho deles dois, e ela continua dizendo que não é, e que ele vá agora mesmo procurar onde está o filho dela e que traga para ela agora mesmo, porque aquele ali não é o filho dela. Só que o negócio é que o Memo vai ficar travado logo depois, que ele tentando acalmar ela, e ela começa a dizer um monte de coisa falando que ele tem que ir procurar o Martim porque levaram ele, e que quem levou ele foi o César. O Memo fica até sem saber o que falar, e ela continua dizendo que foi o César, e depois o Memo diz a ela que faz meses que César, o primo dela, ele já não existe mais, ele morreu. A Úrsula diz que não, que na realidade o César não queria que ela se casasse com ele, que inclusive lhe ameaçou. O Memo fica desesperado, dizendo que não está entendendo nada e por que ele ameaçou ela, e ela continua falando que ameaçou sim, e que inclusive foi ele quem levou o filho dela. Ela fica todo o tempo ali gritando desesperada, e ele pedindo para que ela se acalme, porque tudo que ela está dizendo ali, nada disso tem sentido. Ela continua dizendo que foi o César que trocou os meninos lá, e que ele deveria procurar porque o Martim está precisando dele, e ele, o Memo, continua falando que pelo amor de Deus ali não tem como ter sentido o que ele está falando, porque ele está morto, e ela continua gritando com ele, dizendo que não está morto, e que inclusive o César queria matar ele. O Memo continua ali sem saber o que falar, todo chocado logo depois de tudo que ele está falando, e ele pergunta a ela do que é que ela está dizendo, e ela fala que ele queria impedir o casamento deles dois, mas que ela, a Úrsula, não podia permitir que ele viesse estragar o dia mais feliz da vida dela. Ele fica se coçando todinha ali, e ela diz que é por causa disso que ela aceitou dele lá do César todas as suas condições. Ele fica zoiudo, e
e ela diz que logo depois de ter aceitado todas as suas condições, o Ailton acabou ele levando o filho dela. Ela pede desculpa ao Memo e diz que tudo isso é culpa dela, e o Memo diz a ela que não está entendendo nada que ela está dizendo. Ele pergunta a ela novamente então o porquê o César queria impedir ali o casamento deles dois. Ela então revela para ele que é porque o César na realidade não é o primo dela. Memo fica chocado logo depois de ouvir isso e a Úrsula pior ainda porque ela sabe que nesse momento ela falou demais. Logo depois que o Guilherme agora está mais calmo e conversando com a Daniela, ela pergunta para ele se agora ele está mais calmo. O Memo diz que sim, que agora ele está muito mais tranquilo e depois ele quer agradecer a ela por tudo que ela fez pelo seu filho Martim e que também isso foi incrível o quanto ela conseguiu acalmar ele nos seus braços e como ele pegou ali a sua mamadeira. A Daniela fica muito feliz e diz que ela está muito feliz ali por ter sido útil em alguma coisa para ele e que pode garantir para ele que ele pode contar com ela sempre que ele precisar. O Memo diz a ela que está muito feliz e agradecido por tudo, mas querendo ou não, ele está muito preocupado também com a situação emocional da Úrsula e começa a coçar a barba dele ali, ó. Daniela fica em silêncio e o Guilherme continua dizendo que ele não consegue entender como que uma mãe pode ali rejeitar o seu próprio filho. Algumas pessoas ficaram confusas logo depois no resumo anterior, que quando eu coloquei aqui que a Úrsula rejeitou seu próprio filho, eles ficaram sem entender o porquê e perguntaram até aí nos comentários e para alguns eu consegui responder, mas a questão aí é porque a Úrsula, o problema dela é que ela vai colocar na cabeça que o César está vivo e que foi ele quem levou o filho verdadeiro dela. Por esse motivo ela acredita que esse filho que ela está segurando nos braços dela ali não é o dela, porque o dela foi o César quem levou embora, sendo que tudo isso é loucura ali da cabeça dela. Por isso que o Memo agora está dizendo que está muito preocupado com a situação emocional que a Úrsula está passando. O Memo continua dizendo que tudo que pode estar acontecendo é que o doutor disse para ele que isso pode ser uma deprê ali pós-parto e ele mesmo pediu para que um psiquiatra avaliasse ela. A Daniela diz que realmente esse tipo de situação aí é muito complicado e muito difícil para o humor das pessoas. O Memo continua coçando a barba dele e a Daniela diz que o problema de tudo isso é que a situação pode demorar muito tempo, inclusive meses. O Memo diz que é justamente isso que deixa ele muito preocupado, porque o médico também confirmou isso e o que está deixando ele ainda meio ali confuso é porque ela, a Úrsula, a todo momento está delirando e que ela mesmo viu que ela, a Úrsula, está dizendo bobagem ali, uma atrás da outra, tudo sem sentido. Nesse momento o Macário chega ali e quando ia entrando, então ele decide ficar ali na esquina da porta e escutando toda aquela conversa. E o Memo continua dizendo que os médicos falou que a situação da Úrsula está muito complicada e que ele e o Memo não tem o que fazer a não ser cuidar de seu filho. A Daniela tenta todo o tempo ali confortar ele que não adianta de forma nenhuma ele se precipitar e que seria bom eles esperar primeiro o psiquiatra para ver o que é que ele vai dizer. Só que eu já adianto para vocês aqui que o psiquiatra vai dizer que vai ser necessário sim internar ela em um hospital psiquiátrico. E você, na sua opinião, você acha que a Úrsula deveria sim ou não aí ser internada no hospital psiquiátrico, tendo em vista que por mais que ela seja internada não vai ser por muito tempo, mas na sua opinião, você acha que ela deveria passar o resto da vida lá ou ela deveria morrer logo de vez? Qual é a sua opinião? Deixa a tua opinião nos comentários, porque será um prazer eu ler cada um deles. O Macário depois se apresenta, fala com ele e depois o Memo diz para Daniela que dê apenas alguns segundos para ele, que ele precisa conversar com o Macário. Depois eles saem os dois. Ao chegar lá fora, o Macário diz que queria muito perguntar a ele como que está a situação da sobrinha dele. Ele diz que a Úrsula não está muito bem e que ela está deixando ele muito preocupado. O Macário então tenta dar uma debochada do Memo e diz que está dando para notar ali o quanto que ele está preocupado, é tanto que ele fica ali de mãozinhas dadas com aquela mulher e tenta até falar mais alguma coisa, só que o Memo revoltado diz a ele que ele pare de conversinha e deixe de ficar falando essas bobagens. Ele fica calado, então o Memo vai logo na titela dele ali e diz a ele que é melhor ele dizer logo a ele para o Memo, porque a Úrsula disse que o César não é o seu primo. O Macário então, por sua vez, ele tenta despistar e diz que não está acreditando que a Úrsula disse isso, que o César não é o primo dela. O Memo fica calado e o Macário continua dizendo que de fato ele agora está percebendo que a situação da sobrinha dele é pior do que ele pensava. O Memo então pergunta a ele se é verdade
verdade que o César queria impedir o casamento deles dois. Mais uma vez o Macário tenta despistar ali e diz que não está sabendo disso e que realmente não sabe o que está acontecendo com a mente da Úrsula e que não sabe nem muito menos o que ele mesmo está falando. Depois ele pega um embalo ali e diz ao mesmo que não disse para ele, a Úrsula está acontecendo com ela ali, tudo o que está acontecendo com ela é a mesma coisa que aconteceu com a mãe dela. O Memo, por sua vez, ele está muito desconfiado tanto da Úrsula, também com o Macário. Ele começa a perceber que parece que o Macário está mentindo. Então o Macário continua dizendo que o problema é que a esposa dele, a Úrsula, ela está de fato delirando, está ficando louca igual a mãe. O Memo então aperta ele e diz que se ele estiver escondendo qualquer coisa dele, esse é o melhor momento que ele fale tudo agora mesmo. Macário fica olhando para ele e o Memo continua dizendo que ele fale tudo o que ele tem para falar pelo bem da própria Úrsula. O Macário continua dizendo que ele não sabe de nada e que está de acordo com ele, com o Memo, mas é que na realidade ele não sabe de nada mais que pode ajudar ele. O Memo continua em silêncio, muito preocupado e desconfiado do Macário, e o Macário continua dizendo para ele que pode jurar para ele que não sabe de mais nada, que se ele soubesse ele contaria tudo para ele, e depois diz ao Memo que já que eles não têm mais nada para conversar, quer logo tirar o time de campo e vai logo dizendo ao Memo que se eles não têm mais nada para conversar, ele vai agora lá no quarto para ver a sobrinha dele. Ele dá 2 tapinhas ali no ombro do Memo e depois diz a ele que tenha ânimo e vai lá no quarto da Úrsula. Por sua vez, sempre que o Memo está muito preocupado, ele faz o quê? Começa a coçar a barba dele. Já lá com a Úrsula, ela está conversando com o psiquiatra nesse momento e ela está revoltada, dizendo para ele que quantas vezes mais ela vai ter que repetir isso para ele, que esse filho que está ali não é dela. Ele fica calado, apenas escutando a Úrsula, e ela continua gritando que esse filho não é dela e que levaram um filho dela e que ninguém naquele hospital ali estão fazendo absolutamente nada para lhe ajudar. E é nesse momento aí que o Macário chega e ela começa a pedir a ajuda dele. O Macário está revoltado, mas como está na frente do médico ali, ele não pode transparecer isso, e ele fica tapeando, alisando ela, dizendo que ela se acalme, o que foi que aconteceu, e ela fica dizendo para ele que ela está muito preocupada porque levaram o filho dela e que ninguém se preocupa com ela, lhe dá atenção e acredita no que ela está falando. Então o médico, vendo aquela situação, ele diz que vai sair, deixa eles dois a sós, e o Macário diz a ele que tudo bem, fica olhando um pouco de lado. Quando o médico sai, ele sapeca a mão na cara da Úrsula. Ele então depois diz a ela que ela se cale agora mesmo e diz que ela está indo longe demais com essa língua dela. Ele continua dizendo a Úrsula, logo depois de lhe dar uma sabugada no meio da cara, ele continua falando para ela que ela de forma nenhuma pode estar falando do tanto que ela está falando ali, esse monte de besteira, e que o mesmo já está ficando desconfiado e que ela de forma nenhuma vai prejudicar ele com as loucuras dela. A Daniela, nesse momento, ainda conversando com o Memo, ela começa a dizer para ele que no dia seguinte será o aniversário da Isabela e que, de acordo ali com as circunstâncias, talvez ele não será capaz de ir lá comparecer na festa dela, mas que tudo bem, que ele não precisa se preocupar. O Memo diz que não pode falhar com a Isabela e que de alguma forma ou outra ele vai dar um jeito para estar com ela nesse dia tão especial para ela e para ele também. A Daniela diz que ela está muito emocionada e o Memo diz para ela que pode assegurar para ela que não vai decepcionar a Isabela, nem muito menos ela, a Daniela. O médico chega nesse momento, o Memo se levanta todo agoniado e pergunta se por acaso ele tem alguma novidade. O médico então vai logo direto e diz que a Úrsula de fato ali está bem claro que ela está sofrendo algum transtorno. Ele continua dizendo para o Memo que uma deprê pós-parto é quando a mulher tende a apresentar alguns medos de mudanças que representa o recém-nascido na sua vida, só que a Úrsula vai além de tudo isso. Ele fica muito triste, a Daniela também, e o médico continua dizendo que a situação da Úrsula vai muito além de tudo isso porque ela está convencida que alguém levou o filho dela. Memo fica zoiudo, muito triste, e o médico continua dizendo que ela está segurando ali que substituíram o filho dela por outro e que esse quadro aí que a Úrsula está passando está parecendo um quadro muito mais forte ali de esquizofrenia. A cada palavra que o médico diz ali, o Memo fica ainda muito mais preocupado e ele fica sem saber o que fazer e pergunta ao médico o que é que ele recomenda ser feito nessa situação.
O médico diz que eles têm que fazer alguma coisa para que evitar qualquer tipo de risco e o Memo pergunta o que ele está dizendo, o que é que pode ser perigoso. Ele diz que a situação da Úrsula é complicada porque geralmente a criança não pode ficar ali ao lado da mãe nessa situação ali que ela está, porque alguma coisa errada pode acontecer. O Memo pergunta como assim, se de fato ele quer separar a Úrsula do seu próprio filho Martin. O médico não hesita e diz que definitivamente sim, é isso que tem que ser feito. O Memo continua perdido e pergunta o porquê que isso tem que ser feito. Ele continua explicando bem direitinho para o Memo, dizendo para ele que tanto a saúde quanto a vida de um inocente ali pode estar correndo perigo nessa situação. Memo fica perdido sem saber o que falar, em silêncio. A Daniela também fica zoiuda e o médico continua dizendo que o que lhe recomenda o mais rápido possível é que para tratar essa situação desse transtorno na esposa dele, ele recomenda que eles internem imediatamente a esposa dele em um hospital psiquiátrico. O Memo fica até querendo chorar ali e depois pergunta a ele se não tem ali uma outra opção que poderia tratar isso aí sem ter que internar ela em um hospício. Ele diz ao Memo que ele não precisa se preocupar, que lá é apenas uma clínica que ela pode ali se recuperar bem tranquila e o mais rápido possível para poder voltar para seu filho. Ele continua dizendo que isso aí é a melhor opção que eles têm para fazer, tanto para ela quanto para o seu próprio filho. Memo fica calado e o médico continua falando que, como já disse para ele, vai repetir que a Úrsula pode a qualquer momento virar a cabeça ali e ser muito agressiva com seu filho. Memo não quer acreditar em tudo isso que está acontecendo com ele e fala que não acha que a Úrsula seria capaz de fazer alguma coisa assim. Ele continua falando que talvez se ela for para casa as coisas mudem e tudo comece a andar bem e que ela vá melhorando pouco a pouco. O médico continua dizendo para ele que sabe que isso é uma notícia muito difícil e uma decisão muito difícil também para que ele venha aceitar de fazer o que tem que ser feito. E ele continua dizendo para o Memo que ele vai insistir que essa é a melhor opção para ela, para a Úrsula, também para o seu filho, e depois diz ao Memo que ele tire um pouco de tempo ali para pensar sobre isso. Memo e Daniela ficam pensativos e o médico pede licença e sai e deixa eles ali pensando. A Daniela, como sempre, muito compreensiva, ela tenta acalmar o Memo, diz a ele que se acalme, que se ele quiser eles podem ligar para Ana Maria para que assim eles tenham uma segunda opinião. O Memo pergunta a ela se será que isso de fato é uma boa ideia, porque ele fica querendo ali, mas sabe que tem que fazer um pagamento ali, e a Daniela diz a ele que ela não se preocupe e que ela vai resolver tudo isso, ela cuida de tudo isso. Ele fica muito agradecido por tudo que ela está fazendo por ele e ela diz que agora ela vai embora, deixa ele ali porque a esposa dele está precisando muito dele nesse momento. Mais uma vez ele agradece e ela diz que ele tem que estar com ela nesse momento e ele diz que isso é verdade. Logo depois ele se despede e vai embora e ele continua ali muito pensativo. Já lá com a Úrsula, logo depois ela fica questionando ele o porquê que ele bateu nela e ele fala que fez isso para ver se as ideias dela voltam ao lugar e questiona ela o porquê que ela foi dizer ao Memo que o César não era primo dela. A Úrsula grita com ele e diz que para ela tanto faz isso porque a única coisa que está importando para ela ali é encontrar o seu filho. Ela continua dizendo a ele, gritando que o César esteve ali, levou o filho dela porque nem ele quer acreditar em tudo o que ela está dizendo. Ele tenta levantar a mão para dar outra sabugada no meio da cara dela, só que ele desiste e diz a ela que ela tem que raciocinar que do César não sobra nem mais as cinzas. Ela diz que não, que o César está vivo sim, que ele esteve ali, levou o Martim e trocou ele por outro menino. A cada palavra que sai da boca da Úrsula, o Macário fica ainda mais revoltado e ela continua gritando com ele, dizendo o porquê que ninguém naquele hospital ali, nem muito menos ele, quer acreditar no que ela está dizendo. Ele continua dizendo a ela que ela se cale agora mesmo, porque tudo isso é imaginação da cabeça dela, porque ela está alucinando. Ela fica sem saber mais o que falar e fica se perguntando o que está acontecendo com ela, o que está acontecendo com a vida dela. Do nada ela vê o César novamente
novamente na frente dela ali, dizendo para ela que tudo o que está acontecendo para ela é que ela está ficando tão louca quanto a mãe dela e que se ela não se calar ali, eles vão trancar ela dentro de um hospício e que ela vai perder aquele motorista de caminhão para sempre. Ela diz que não, que é impossível, que isso não pode estar acontecendo com ela. O Macário continua gritando com ela, dizendo que ela se acalme, que ela se controle e diz a ela, dá um alerta a ela, que garante que se eles descobrirem ali que ele é cúmplice dela e ele estava envolvido em todas as maldades dela ali, ele garante que agora sim ela vai se encontrar com o César, mas que dessa vez será no inferno. A Úrsula diz a ele que a única coisa que ela quer dizer, que ela sabe, ela sente, é que esse filho que trouxeram ali não é o dela, e o Macário diz para ela novamente que ela se cale e deixe de estar falando essas besteiras porque ela está delirando, porque esse é sim o filho dela, e ela, a Úrsula, continua falando que não é o filho dela, porque uma mãe sabe muito bem quando seu filho está ali, que esse ali não é o filho dela. Ele então diz a ela que preste bem atenção no que ele vai dizer, que por mais que ela diga que esse filho não é dela, ela tem que dizer que é filho dela sim, porque tanto o Memo quanto todos ali vão cair em si e entender que ela recuperou a razão, ou caso contrário, ela vai ficar ali, vão colocar ela em uma camisa de força e vão levar ela direto para o hospício. A Úrsula diz a ele que não, que jamais, que o Memo nunca faria isso com ela, jamais ele abandonaria ela em um lugar assim. Ele diz a ela que isso é o que ela pensa e que se ela não se recuperar, o que vai acontecer é justamente isso, porque ele quer se livrar dela para ficar com aquela lá, aquela Daniela. O Macário continua apertando e dizendo que ele mesmo encontrou eles dois juntos ali e que sabe como é que eles estavam ali de mão dadas, bem agarradinhos. A Úrsula então come corda do Macário e diz que ela mesma viu que eles dois lá no corredor estavam se beijando, só que esse beijo que ela viu ali também foi alucinação da cabeça dela, mas ela continua dizendo que viu eles dois se beijando e que todos os dois negaram isso para ela. O Macário continua dizendo um monte de coisa com a Úrsula, colocando coisa na cabeça dela, dizendo que ela tem que se comportar ali como uma pessoa sã, porque senão ele, o Memo, vai ter o pretexto perfeito para todo momento ali, qualquer coisa, ficar falando que ela está ficando louca e que é aí que ele vai achar motivos para internar ela e que ela vai sim perder tudo. E a Úrsula fica desesperada, pedindo a ele que por favor que ele não fale isso, e ele diz a ela que então ela não se comporte ali como uma demente. Só que nesse momento aí, olha só como é a coisa, desse tempo todinho o Macário tentando ajudar ela de alguma forma, do jeito doido dele ali, mas olha só o que é que vai acontecer, porque é aí quando o Memo entra e vê aquela zoada todinha e pergunta o que é que está acontecendo ali. A Úrsula fica sem saber o que falar, o Macário do mesmo jeito, então é aí quando ela bota a mão no rosto, começa a chorar do nada e diz a ele, ao Memo, chamando ele de amor, que o tio dela bateu nela, lhe deu uma cacetada, lhe deu uma tapa no meio da cara. O Memo então vai no cangote dele ali, pega e diz a ele o porquê que ele se atreveu a bater na mulher dele e fica ali tentando dar uma encipuada, e o Macário fica com medo da gota serena, dizendo a ele que não, que isso é tudo mentira que a Úrsula está dizendo, e a Úrsula por sua vez dá uma tapa nele e diz para que ele fale a verdade, porque ele bateu sim nela. O Macário diz a ele novamente que isso de fato não aconteceu, porque ela, a Úrsula, está mentindo e que ele mesmo está vendo ali que ela está perdendo a razão. O Memo então começa a comer corda também do Macário, então solta ele, o Macário puxa ele um pouquinho de lado e diz que hoje a Úrsula disse que foi ele quem bateu nela, só que amanhã vai dizer que foi ele, o Memo, que bateu nela. A Úrsula começa a chorar novamente e diz para ele que não está mentindo e que o tio dela bateu nela sim, mostra o rosto manchado da tapa dele e fala, veja aqui que ele bateu em mim. Então o Memo vai revoltar de novo e pega no cangote do Macário. O Macário fica todo o tempo ali tentando se defender e o Memo revoltado dizendo que ele não fique com essas mentiras ali, que o rosto dela tá marcado e por que ele bateu nela, e o Macário desesperado diz para ela para que ela diga a verdade e que fale para o Memo que ela está inventando tudo isso, por favor. A Úrsula diz que sim, que ele bateu nela e que ele, o Memo, acredita nela e começa a dizer ao Memo que não está louca. O Macário então começa a cochichar novamente para o Memo, dizendo que ela está louca e a todo tempo ela está mentindo, e do nada ele se solta do Memo e diz que a cada vez que passa ali ela está ficando mais louca e faz carreira dali de dentro.
Úrsula, por sua vez, continua chorando. O Memo se aproxima dela, chama pelo seu nome e pergunta se está tudo bem com ela. Ela fica sussurrando, dizendo que tá doendo muito, falando um bocado de coisa para o Memo. Depois ele abraça e conforta ele lá fora, o Macário tentando dar voado, dizendo que ela, a Úrsula, vai pagar a ele, só que ele menos espera, que quando ele olha de frente ele escuta só aquela voz do Memo dizendo para onde ele acha que está indo. O Macário então começa, com medo da Gota Serena, dizer a ele ali que o que acontece é que ele não pode acreditar na Úrsula, porque como ele sabe, ela está ficando louca. Só que o Memo vai dizendo logo um monte de coisa a ele e fala para ele que ele não pode fazer o que ele está fazendo e que nessas alturas não pode mais acreditar nele e nem em ninguém, e que como ele pode fazer uma coisa dessa, bater em uma mulher indefesa e recém-operada. O Macário diz para que ele pare e pensa um pouco ali, e quando foi que ele ouviu falar que ele nunca tocou na Amparo e nem muito menos nas suas filhas. O Memo diz que ele não é doido nem de fazer isso, nem se atreva, porque senão ele não vai nem viver para poder contar isso. O Macário tenta até debochar do Memo, e o Memo continua dizendo que já está cansado dele, que tem ânsia até de vômito e que ele é uma doença para toda aquela família. O Memo continua dizendo para ele que tudo que ele quer é que ele vá embora agora mesmo, deixe sua irmã em paz e vai embora para bem longe dali. O Macário não gosta nada do que Memo disse, e então ele começa a dar uns tapinhas até no Memo e dizendo um monte de coisa com ele. O Memo também fica retribuindo, e nesse momento vocês vão ver que vai ficar uma zoada da moléstia ali. Então o Macário perde a paciência e ele mesmo vai lá e parte para cima do Memo e começa a dar uma ensabugada. Só que o problema é que o Macário vai levar a pior, porque o Memo ele bota pra descer, pega o Macário, taca ele no chão ali e começa a dar uma ensapecada na cara dele. O Macário logo depois pede a ele que tá bom, que ele pare, que já basta, e o Memo diz a ele que ele agora está divertido, ele já sabe o que é que vai acontecer, e se ele voltar a machucar o povo dele novamente, ele já vai saber que ele vai se arrepender pro resto da sua vida. Pessoal, não se esquece que todos os dias, assim que terminar Meu Caminho é Te Amar, temos vídeos novos de tudo o que ainda vai acontecer na sua novela preferida. Então não se esquece de se inscrever em nosso canal, deixar o seu gostei e clica nesse vídeo que está aparecendo para você aí, porque estarei te esperando para te contar tudo o que ainda vai acontecer nos próximos capítulos de Meu Caminho é Te Amar. Agradecemos a presença de cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.